Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 23 de julho, domingo, dia do Senhor, dia da comunidade, 16º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio, então? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo em meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, aguardar o tempo certo para separar o joio do trigo não significa desleixo, nem uma aceitação passiva dos erros, mas antes, sabedoria. A linha que separa o joio do trigo nem sempre é tão evidente. Não é fácil separar o bom do mal, pois as duas realidades podem estar juntas numa mesma realidade. O coração de cada pessoa é capaz tanto de opções de vida como de opções de morte. O método de Deus consiste em deixar a humanidade crescer em liberdade. A missão dos cristãos precisa ser, em todos os tempos, manifestar ao mundo a paciência de Jesus, a verdadeira face de Deus, mesmo que isso aparente não estar dando resultado, como sugerido pelas parábolas da semente de mostarda e do fermento. O reino de Deus, meus queridos, tem sempre início discreto e humilde, mas nada consegue impedir seu poder de tudo transformar e renovar. Oremos.
Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembrando, meus queridos, domingo com missa, semana com graça. Fiquem com Deus. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra.